Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 10 vilões que não conseguimos odiar no mundo dos animes. E players, não se esqueça de seguir a gente no Instagram lá, a gente tá postando muita coisa legal diária pra vocês também, @jogadorsolo10 ou o link na descrição, beleza? É isso, sem mais delongas então, bora pro vídeo. E vamos começar com Saga de Gêmeos do anime Cavaleiros do Zodíaco. A saga das 12 casas de Cavaleiro do Zodíaco é uma das mais icônicas do mundo dos animes, e com toda certeza todos sabem do que se trata, e ela aconteceu graças ao Saga de Gêmeos, que é um dos Cavaleiros de Ouro que traiu e tentou matar a Athena e manipulou outro do santuário e espalhou a maldade. Só existe um pequeno detalhe, ao mesmo tempo que tudo isso é culpa dele, ao mesmo tempo não é culpa dele. O Saga de Gêmeos só fez isso graças à sua contraparte maligna que obrigou ele a fazer isso, tomando controle de seu corpo e de sua mente. E mesmo após tudo isso, o Saga de Gêmeos preferiu morrer para pagar os pecados que sua parte maligna havia cometido. E graças a esse pensamento, é quase impossível odiar o Saga, pois ele poderia simplesmente continuar vivendo sua vida, já que não foi ele de fato que cometeu essas maldades. Eu não queria machucá-la. E agora vamos com Majin Buu do anime Dragon Ball Z. O Majin Buu é um dos mais icônicos vilões de Dragon Ball, e quando surgiu tinha um peso nas costas de se igualar a outros grandes vilões que apareceram na série, como os androides, Freeze e o Cell. E ele de fato era extremamente poderoso e não tinha aparência de um vilão no começo, pois ele era gorducho com aparência esquisita, além de que seus poderes consistiam em transformar pessoas em doce, tudo isso aliado a uma personalidade bastante infantil. E isso fez com que, apesar de sabermos que ele era um vilão, criássemos uma empatia por ele, e isso foi aumentando conforme a série ia passando, uma vez que toda a parte maligna do Buu acabou saindo do seu corpo e absorvendo ele em seguida, criando assim um novo Majin Buu, dessa vez com uma aparência muito mais ameaçadora, mas mantendo uma personalidade brincalhona. E ele teve várias formas ao longo de Dragon Ball Z, e isso contribuiu para que gostássemos dele, tanto que após o término da saga, sua popularidade foi tanta que ele passou para o lado do bem, e virou um grande amigo do Mr. Satan e dos Guerreiros Z como um todo. Por que o senhor curou os meus olhos usando um pouco da sua magia? Além de bonitão, você é bondoso. Sou bonitão, sou bonitão. E agora vamos com Meruem do anime Hunter x Hunter. O rei das formigas quimeras, Meruem, praticamente conquistou a todos que assistiram o Hunter x Hunter. E ele nasceu após o longo plano da rainha quimera, que foi pouco a pouco juntando nutrientes, a fim de que uma criatura perfeita viesse à vida, e assim nasceu o rei Meruem. E de fato ele era um ser perfeito, sendo bastante inteligente e absurdamente poderoso, ao ponto de que nem mesmo Netero, que era o presidente do comitê de Hunters, foi capaz de vencê-lo. E o ponto é que Meruem surgiu como um ser primitivo que foi pouco a pouco descobrindo o mundo e seu funcionamento. E tudo mudou quando ele conheceu a Komugi, uma garotinha cega que jogava um jogo parecido com damas. E essa relação com a garota fez que ele mudasse e começasse a pensar de forma diferente. E eu tenho certeza que muita gente chorou com a morte do Meruem, que foi totalmente triste. E como dito, Netero não foi capaz de matá-lo, mas ele havia implantado uma bomba em seu coração, que incinerou Meruem, que ficou à beira da morte, mas ele foi resgatado por um de seus guarda-costas, que não adiantou muita coisa, uma vez que pouco depois ele percebeu que morreria pois estava infectado por alguma doença. E aí que veio a cena que fez muita gente chorar, com Meruem com medo, sabendo que iria morrer, mas querendo passar os seus últimos momentos com a Komugi, com quem ele havia criado uma grande relação. Namae o yonde kurenai ka? Oyasuminasai, Meruem. E agora vamos com o Sten do anime Boku no Hero. Shizome Kaguro, talvez você não se lembre desse nome, mas se você assistiu Boku no Hero, com certeza se lembra do assassino de heróis Sten, que seu nome é Kaguro. E esse foi um dos grandes vilões e marcou toda uma temporada do anime, e é mais um caso onde, apesar de ser claramente um vilão, o seu ponto de vista muitas vezes pode ser interpretado de mais de uma forma, o que inclusive justifica o tanto de fãs que ele possui. E o Sten, um ex-vigilante, acabou se tornando um vilão após matar vários heróis, o que justifica o seu apelido. E apesar de parecer um vilão bastante maléfico, ele tem ideais bem concretos sobre bondade, porém a sua visão extremista o leva a cometer esses crimes. E o Sten acredita que os heróis que buscam popularidade e renda são ilegítimos, e o único herói legítimo é o All Might, e graças a isso ele elimina todos os heróis um por um, dizendo que apenas o símbolo da paz poderia matá-lo um dia. E além de tudo isso, seu poder de paralisar as pessoas após ingerir o seu sangue, e o seu visual macabro também contribuíram para que ele se tornasse um personagem bastante querido.
Mais um, e agora temos o Sukuna do anime Jujutsu Kaisen. Sukuna, o rei incontestável das maldições. O mais poderoso de todos também, ele é um tipo de vilão simplesmente impossível de odiar, graças à sua personalidade bastante carismática. E há bastante tempo atrás, na Era de Ouro do Jujutsu, o Sukuna era dito como o mais poderoso feiticeiro de todos e simplesmente indestrutível. E de fato ele era, ao ponto que foi preciso que todos os feiticeiros se juntassem para pará-lo, e mesmo assim, os seus 20 dedos não foram destruídos, resistindo até os dias atuais. E foi justamente isso que trouxe ele de volta, pois o Itadori ingeriu um de seus dedos e passamos a acompanhar os dois. E eles funcionam como uma espécie de Naruto e Kurama antes da raposa cooperar com o Uzumaki. A diferença é que Sukuna nesse caso não é só simplesmente imparável, como também assume o corpo do Itadori algumas vezes e até mesmo outras maldições têm contato com ele. E o Sukuna é arrogante, prepotente, sarcástico e muito irônico, e isso faz dele um vilão impossível de se odiar, pois toda sua personalidade forte contrasta com o fato dele ser absolutamente poderoso e poder destruir o mundo. Mais um, e agora vamos com Madara do anime Naruto. O Madara é possivelmente o vilão mais icônico de Naruto, e ao longo do anime tivemos outros como Zabuza, Todakatsuki e o Obito, mas nenhum deles se compara com o tamanho da popularidade que o Madara alcançou, e na verdade isso é fácil de entender, pois simplesmente tudo colabora para isso. E o lendário Tear tem tudo para ser popular, começando pelo fato dele ser uma real lenda, que sempre ouvimos falar ao longo do anime, segundo que ele apareceu de forma completamente avassaladora na Quarta Guerra Mundial Shinobi, demonstrando suas habilidades bastante absurdas e o porquê ele possuir o título de lendário. E é claro, toda a questão de ser um Uchiha, ter um visual fodástico e por aí vai. E isso foi aumentando ainda mais conforme ia passando a saga da guerra, onde Madara foi mudando sua aparência e ficando cada vez mais poderoso, ao ponto que o autor de Naruto, Masashi Kishimoto, comentou que nem ele mesmo sabia uma forma de derrotar o personagem. E até hoje Madara é extremamente citado em todo tipo de discussão envolvendo Naruto, e dificilmente algum outro vilão do universo Shinobi será capaz de se igualar em popularidade e apelo dos fãs dessa forma. E agora vamos com Eren, Shingeki no Kyojin. E esse é um caso um pouco mais curioso, pois existem vários motivos que podem fazer você amar ou odiar o Eren. E ao longo de todo o anime, vemos ele como um herói que será responsável por livrar a humanidade dos titãs. Mas na última temporada isso muda e de herói o Eren passa a ser o principal vilão da obra. E você possivelmente passou o anime inteiro torcendo por ele, mas agora ele é vilão e tudo isso pode mudar, pois tudo vai depender do seu ponto de vista, caso você concorde ou não com as ideias dele. E o Eren como vilão dividiu boa parte dos fãs, com alguns amando e outros odiando. E a verdade é que essa é uma mudança brutal para o anime, pois raramente vemos o principal personagem da série se tornar um vilão. E por mais que você acabe não seguindo os ideais dele, você ainda mantém um pingo de afeição por ele ou então vontade de que ele mude e volte a ser um herói, sendo realmente impossível de odiar ele por completo. Mais um, e agora temos o Ukiyoha do anime Bleach. Bleach foi um dos maiores animes da história e contou com diversas sagas e vários vilões icônicos, como por exemplo o próprio Aizen, mas existia uma série de vilões que conquistaram os fãs, que eram os Arrancas ou Espadas. E dentre esse grupo existiu o Ukiyoha, que foi simplesmente um dos vilões mais amados da história dos animes. E ele foi uma real febre nesse mundo, ganhando camisetas, acessórios e várias pessoas fazendo cosplays dele. E o Ukiyoha era alguém frio, bastante calmo e apático, mas também era bastante poderoso e imparcial, e foi justamente esses traços que fizeram dele um dos vilões mais amados dos animes. E toda a sua aura depressiva acabou atraindo fãs para ele, e foi uma real comoção quando ele finalmente foi derrotado pelo Ichigo, uma vez que muitas pessoas acreditavam que em algum momento ele iria trocar de lado, ser purificado ou algo assim e se juntaria ao Ichigo e seus amigos. Mas o que de fato aconteceu foi os dois se enfrentando até a morte, com o Ichigo conseguindo vencê-lo. Mais um, e agora vamos com Katakuri do anime One Piece. O Charlotte Katakuri é o terceiro filho da família Charlotte, sendo o irmão mais velho de Daifuku e Yoven. E ele é um dos 3 generais doce dos piratas da Big Mom, bem como é o ministro da farinha de Totorandi, governado sobre a ilha de Komugi, e é também o grande antagonista do arco da ilha de Horikiki.
E chega a ser curioso como, pouco a pouco, o Katakuri veio se tornando um vilão querido pelo público de One Piece. No começo sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele acabaria enfrentando o Chapéu de Palha, mas ele teve uma luta bastante absurda com o Luffy, o que fez com que seu apelo com os fãs crescesse bastante a partir daí. E ele, que já tinha uma boa fanbase, se tornou ainda mais querido. E o seu visual completamente fodástico já era muito comentado, e era motivo para que as pessoas tivessem um certo apreço por ele. E ao longo do tempo as coisas foram evoluindo e o Katakuri se tornou um dos vilões de One Piece que é bastante querido pelos fãs. E agora, para finalizarmos, vamos com o Garou do anime One Punch Man. Muitas vezes o que chamamos de vilão é apenas uma questão de interpretação e ponto de vista, como já foi dito antes. Dentro do mundo de One Punch Man existem vários heróis que salvam a todos, e todos os monstros que causam terror por onde eles passam e consequentemente são derrotados pelos heróis. Mas ninguém parou para pensar que os monstros também sofrem. Bom, teve alguém que pensou isso e foi justamente o Garou, um dos antigos alunos do Silver Fang. O Garou cresceu com pena dos monstros e após o Fang ensinar tudo o que ele sabia, ele começou a caçar heróis, o que tornou ele automaticamente um vilão. Mas apesar disso, o Garou nunca matou ninguém e até mesmo já arriscou a sua vida para salvar a vida de um garotinho, provando que apesar de ser um vilão, ele não é necessariamente uma pessoa ruim, o que muitas vezes é apenas uma questão de pontos de vista. おじさん。Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. Do mais é isso, tamo junto, galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!